surpreende ainda, eu acho que eu sou muito ingênua, gente que ainda cai nessa lorota, sabe? Isso realmente não me deu, não canso de me surpreender. E hoje, Miguel, trazer uma notícia quente aqui, a gente recebeu há pouco uma nota do Ministério da Justiça, comandada aí pelo ministro Flávio Dino, confirmando que chegaram as imagens do aeroporto de Roma, de quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi agredido por uma família de bolsonaristas. O caso aconteceu há 2 meses, gerou bastante repercussão, né? Até o momento, ninguém teve acesso a essas imagens, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes relatou, né? Fez uma denúncia de que foi agredido por uma família de bolsonaristas no aeroporto de Roma, que um dos bolsonaristas ali presente, o Roberto Montavani, teria inclusive agredido seu filho com um tapa, né? O caso gerou bastante repercussão. Os bolsonaristas, ao desembarcarem no Brasil após essa agressão relatada pelo Moraes, foram interceptados pela Polícia Federal, tiveram que prestar depoimento, e desde então o Ministério da Justiça tenta trazer essas imagens das câmeras de segurança, trava aí diálogos com a justiça italiana para ter acesso a essas imagens. E finalmente as imagens chegaram ao Brasil e agora o Ministério da Justiça já as encaminhou para a Polícia Federal, que vai fazer a análise, né, no âmbito dessa investigação que já está em curso. O que chamou a atenção, Miguel, que eu reparei na nota do Ministério da Justiça sobre esse caso, é que é o seguinte: eles afirmam que receberam as imagens que mostram a agressão. Eles não usam sequer o termo suposta agressão. O Ministério da Justiça fala categoricamente em agressão. Apesar do Ministério não ter detalhado o que está nessas imagens, né, o conteúdo dessas imagens, ficou uma mensagem implícita ali de que a agressão teria sido comprovada, né? Vou reproduzir até para vocês aqui o trecho da nota do Ministério da Justiça, o que eles dizem, abre aspas: o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Justiça, responsável pelos pedidos de cooperação judicial jurídica internacional, informa que recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, as imagens do circuito de segurança do aeroporto de Roma, que registraram a agressão à família do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Frisando aqui, registraram a agressão à família do ministro. Eles não falam em hipótese, né? Eles confirmam que houve agressão. E aí prossegue a nota: os arquivos serão enviados ainda nesta tarde à Polícia Federal. Agora a Polícia Federal vai fazer a análise minuciosa dessas imagens e, claro, a depender do que tiver nessas gravações, a família bolsonarista, o casal, que é o Roberto Mantovani, Andréia Munarão, podem ser convocados a prestar novos esclarecimentos, e, em última instância, podem ser até mesmo condenados aí pela agressão ao ministro. Miguel e Yara. Surpreende 0 pessoas, né? É óbvio que a gente falou muito disso aqui, né? Que o ministro não ia se rebaixar a ponto de ficar inventando historinhas, né, gente? Aí fica essa guerra dessa palavra que eu detesto, de narrativas, né? É só para inglês ver mesmo e para levantar essas pessoas totalmente desconectadas da realidade, né, que ainda apoiam o ex-presidente inelegível. Exatamente. Né? A narrativa foi que o Xandão teria inventado essa história. Os bolsonaristas sempre tentam inverter a história. Né? 8 de janeiro, eles quebraram tudo lá e tentam inverter que foi omissão. É uma coisa que não tem pé nem cabeça. Enfim, Yara, é uma lição histórica que a gente está vivendo, é um momento histórico que a gente está vivendo, né? De que as fake news, essa técnica de fake news, ela já foi mais eficiente no passado. Hoje em dia, você tem a própria cultura humana, eu acho, cultura midiática, cultura política, já está mais crítica, mais desconfiada. E as pessoas elas tendem a ter o bom senso, Ivan. O bom senso tende a prevalecer. Né? Ou seja, troco de quê? Ou seja, é o básico do básico. Né? O 8 de janeiro é culpa do bolsonarismo. Não foram eles que invadiram, não foram eles que ficaram acampados em frente aos quartéis. Então, não tem muita dúvida. Né? Até aquela máxima do conhece? Que acho que é do Ockham, um filósofo, né?
que entre duas explicações verdadeiras, geralmente a mais simples é melhor, é verdadeira. Né? Entre duas explicações que fazem sentido, a mais simples é a melhor. E nesse caso, né, Miguel, fica muito difícil você tentar criar uma outra narrativa, porque a denúncia foi feita pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele relatou isso à Polícia Federal. Então é difícil de imaginar que o ministro do STF estaria inventando, né, uma situação, inventando uma narrativa que não pudesse ser provada depois, né? Sem contar que, assim, o episódio aconteceu dentro de um aeroporto. Não é câmerazinha de celular pegando um trecho que pode ser depois, né, distorcido e tudo mais. A gente está falando de um lugar altamente monitorado, né? Se tem um lugar que é monitorado, esse lugar é um aeroporto, ainda mais sendo um aeroporto internacional, um aeroporto de grande circulação, como sendo o aeroporto de Roma, né? Então, qualquer tentativa de criar outra narrativa em cima desse fato fica muito difícil. Ficaria muito mal para o Moraes criar uma narrativa que não pudesse ser depois comprovada com fatos. Portanto, as imagens chegaram aí, em breve a gente deve ter mais detalhes sobre esse caso. Eu estava lembrando aqui, Miguel, Ivan, comunidade, da primeira vez que eu ouvi um termo parecido, que foi pós-verdade. Aí eu dei um Google aqui, foi em 2016 que o dicionário de Oxford lançou como palavra do ano. E eu não parava de pensar, eu falei, gente, pós-verdade é mentira, né? Não é nada além de mentira. Uma coisa que foi uma coisa que veio à tona com Trump, né? E não é uma novidade, né, gente? É uma técnica de comunicação que foi muito usada pelos nazifascistas, né? Pelo ministro da propaganda do Hitler. E se a gente for voltar, tem mais lá atrás. Então, é um subterfúgio que a extrema-direita usa e desusa sempre. Me surpreende ainda, eu acho que eu sou muito ingênua, gente que ainda cai nessa lorota, sabe? Isso realmente eu não canso de me surpreender. Yara, isso é interessante, porque o problema para os bolsonaristas é que eles acabam acreditando nas próprias mentiras. Você vê, por exemplo, com o 8 de setembro, né? É tanta lorota, tanta besteira, né? Por exemplo, eu não engulo aquela história do Adriano Machado, deles terem levado um repórter da Reuters para dar um depoimento contando uma historinha, e ainda insistiram ali, deputados federais, bolsonaristas, todos insistindo que o cara era um petista infiltrado que armou a cena. Até hoje eu não consigo engolir que eles próprios acreditaram nessa lorota, porque foi essa lorota depois que eles criaram no desespero. Depois do 8 de janeiro, viram que a merda que deu, né? Aí todo aquela cúpula da fake news, que era o Alan dos Santos, Constantino, as estrelas da fake news, todos desesperados para inventar uma narrativa qualquer para enganar o gado. Ah, não, foi petista infiltrado, o repórter era um petista, armou, olha só, olha aqui, olha a câmera, olha, o cara foi lá, o cara apertou a mão, tudo que não tinha nada a ver, tinha explicação, o repórter explicou, mesmo antes dele explicar, qualquer um com bom senso já entenderia, né? Imaginaria, claro que o cara apertou a mão porque o cara estava lá ameaçado. Ah, não estava ameaçado, apertou a mão. Enfim, tem que ter muita falta de imaginação para acreditar numa mentira dessa. Agora, o negócio, Ivan, que eles chamaram o cara para uma CPI, reforçaram aquela história, né? Ou seja, eles acreditam naquela lorota. Tem um problema grave, Yara, que a política é uma coisa séria. Se você não tem fatos verdadeiros, você não se baseia em fatos verdadeiros, você perde as batalhas. As batalhas só podem ser vencidas se você tem os fatos para você poder agir. Ou seja, por isso que eles estão perdendo. Tomara que fiquem perdendo muitos anos ainda até eles sumirem do mapa. Talvez seja isso. Isso aí, Ivan, é até bonito. Isso aí parece até tem uma vibe darwinista, né? O pessoal acha que o pessoal acusa o Darwin falsamente liberal, não é? Não tem nada a ver, o darwinismo não tem nada a ver com o liberalismo. Quando o vence o melhor da seleção natural não é propriamente o mais forte, é o mais inteligente, é a pessoa, muitas vezes é o que se organiza melhor coletivamente, é o que fala mais a verdade, né? Pelo menos eu gosto de pensar assim. Então, os bolsonaristas estão perdendo também porque eles acreditam nas próprias mentiras e perdem, né? Perdem a moral. Isso aí é uma coisa milenar. Quem
Porque a pessoa que é enganada, Ivan, imagina todas aquelas pessoas que foram enganadas no Brasil na eleição, dizendo que se Lula ganhasse, petistas iriam descer os morros, invadir os supermercados, tomar as propriedades. Ou que as famílias iam ter que ceder seus quartos nas suas casas, nas sem terras, como aquele bolsonarista que a gente comentou aqui, Ara, né, semana passada, que o Azenha estava conosco, bolsonarista foi prestar depoimento na CPI e acreditava veementemente que se o PT continuasse no poder, né, ele falou que isso vinha desde a época da eleição da Dilma, que se a Dilma ganhasse, ele ia ter que dividir a casa dele com sem terras da reforma agrária, né? Enfim, eles acreditam mesmo, né? Muitos acreditam mesmo. Mas eu acho que tem um detalhe que eu acho muito grave quando são canais, veículos de comunicação corporativa, da mídia corporativa, que ficam dando margem a esse tipo de discurso. Eu acompanho muito, né, esses debates, até para a gente ter uma base, né, do que é que estão falando. E, olha, eu fico muito incomodada, porque lá no parlamento, o cara tem voto, infelizmente, ele fala o que quer, do jeito que quer, não existe contraditório, a gente vê isso o tempo inteiro, eles falam lá os absurdos que quiserem. Agora, na mídia, é demais. A gente viu isso com um canal, né, que o pessoal gosta de chamar da Jovem Clã, e tem outro também, sabe? Tem um cidadão lá, gente, é criminoso. As ilações que ele faz contra o presidente Lula, contra os governos petistas, contra a esquerda em geral, são ilações criminosas. Ainda bem que tem algumas vozes progressistas que tentam balancear. A exemplo do Juliano Medeiros, que é o presidente do PSOL, né? E que, cara, ele desempenha um papel muito parecido com o nosso camarada Felipe Pena, sabe? De ir ali tentar conter o estrago que esse povo faz. Então, acho que é algo que a gente precisa refletir, sabe, Ivan, Miguel e comunidade.